Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Pamela e hoje na nossa aula de biologia eu vou falar um pouquinho sobre a célula vegetal. Pessoal, a célula vegetal ela vai apresentar algumas estruturas que não são encontradas na célula animal. Então vamos começar aqui pela parede celular. A parede celular está representada aqui nesse tomzinho de verde e essa parede celular, como a gente pode observar no desenho, ela vai envolver toda a nossa célula vegetal. Então, o que acontece? A célula vegetal ela vai ter a membrana plasmática, que está aqui desenhadinha de laranja, membrana plasmática, certo? Envolvendo todo o seu conteúdo, assim como qualquer outra célula. Porém, em torno dessa membrana, em volta dessa membrana, a gente tem um segundo revestimento da célula, que vai ser essa parede celular. A parede celular da célula vegetal, ela é formada principalmente de celulose. Quando a gente fala de uma planta, de uma árvore, por exemplo, mais envelhecida, um tecido mais antigo, esse material pode ser substituído. Porém, a celulose vai ser aí o principal componente para a gente lembrar na célula vegetal, na parede da célula vegetal, certo? Bom, essa estrutura de parede, ela vai ter um papel fundamental na sustentação e na manutenção estrutural da nossa célula. Por quê? Quando a gente fala de uma célula animal, por exemplo, se ela se enche de água no processo de osmose, ela começa a absorver água, algum solvente, ela pode vir a romper a sua membrana plasmática. Porém, lá na célula vegetal, essa ruptura não vai acontecer. Se essa célula, por exemplo, ela começar a absorver líquido aqui para dentro da sua estrutura, ela vai ficar cheia até um certo ponto, mas ela não vai chegar a se romper. Por quê? Por conta da parede. A parede mantém essa estrutura intacta. Ela pode até ter alguma deformação, alguma alteração, mas ela não vai se romper. Então, a parede vai servir como essa forte estrutura envolvendo a nossa célula. Bom, a membrana plasmática de constituição principalmente de lipídio e proteína vai aparecer aqui também, tá? A célula vegetal ela vai ter duas outras estruturas que a gente não viu na nossa célula animal, tá? Então a segunda delas vai ser o vacúolo. O vacúolo, ele é uma estrutura de armazenamento, então vai ser uma região ali, um local dentro da célula onde materiais podem ficar armazenados. Esses materiais podem ser os mais diversos, podem ser vários tipos de reservas dessa planta, tá? Então o vacúolo vai ter essa função e ele geralmente vai ser apresentado preenchendo boa parte do citoplasma ali da célula, tá? Bom, e a terceira coisa é uma organela muito importante, que é o cloroplasto. O cloroplasto, assim como a mitocôndria, ele vai apresentar um DNA próprio, toda uma estrutura que sugere para a gente que essa estrutura, essa organela, na verdade, originalmente era um ser vivo independente, algum microorganismo ali unicelular, tá? Mas isso a gente vai comentar na aulinha de teoria da endossimbiose. Bom, o cloroplasto ele vai ter um papel fundamental na célula vegetal, visto que a função dele é fazer a fotossíntese. Então, os processos de fotossíntese estão ali diretamente relacionados com o cloroplasto, fazendo com que ele seja essencial para a característica autotrófica desses seres vivos, certo? Bom, dando continuidade, agora a gente vai falar de características que estão presentes também ali na nossa célula animal. Então, vou falar aqui do citoesqueleto, que eu pulei ele. O citoesqueleto, ele, como eu falei na aula de célula animal, eu fiz alguns tracinhos representando microtúbulos, microfilamentos, que a gente vai detalhar mais para frente, mas são estruturas de sustentação da célula, que vão manter a célula ali na sua integridade internamente, serve como alicerces de outras estruturas, etc. Tá? Daí, a mitocôndria, que está aqui logo do ladinho dos cloroplastos, ela vai ser aquela organela, como eu falei, que pode possivelmente ter sido um organismo independente, absorvido ali para as células eucarióticas e que tem a principal função de produzir energia para a célula. Depois a gente tem aqui em azul o nosso complexo de Golgi, ou complexo golgiense. Esse complexo de Golgi, ele vai ter a função de secreção, então ele vai empacotar, organizar os materiais produzidos por outras estruturas celulares, como os nossos
retículos, que eu já vou falar, e esses materiais vão ser mandados ali para fora da célula por meio de vesículas. Vesículazinhas, essas bolsinhas de membrana, tá? Só que do Golgi também são fabricados dessas vesículas organelas que a gente chama de lisossomos, que estão aqui representados também, né? O lisossomo, ele vai ser uma organela de digestão celular. Então, dentro dele a gente vai ter enzimas, proteínas que fazem quebra de moléculas. Enzimas podem fazer outras reações, tá? Mas nesse caso, que fazem a quebra de moléculas de digestão para poder fazer digestão intracelular, dentro da célula, tá? Bom, daí temos os ribossomos, representados por esses pontinhos no decorrer de todo o nosso citoplasma, e também aqui no nosso retículo endoplasmático rugoso. Os ribossomos vão ser responsáveis pela síntese de proteína, e a partir disso já digo para vocês que aqui no nosso retículo endoplasmático rugoso, que está representado de cor de rosa, ele é rugoso por apresentar ribossomos em toda a sua superfície. E além disso, como esse retículo apresenta os ribossomos, esse retículo ele vai ter uma função similar à dos ribossomos soltos, porque os ribossomos soltos fazem proteína, e se a gente tem uma estrutura cheia de ribossomo, essa estrutura também vai fazer proteína, tá? Mas a função mais geral dos dois retículos juntos é o transporte de substâncias, é servir ali como tubulações, canais de transporte, tá? O rugoso vai ter essa especialização de fabricar proteína, e o liso, que está aqui de roxo, ele vai ter a especialização de fazer a síntese de lipídios também, tá? Pessoal, daí a gente tem o nosso núcleo. O núcleo é a principal característica que a gente usa para dizer se uma célula é eucariótica ou não. Então, se ela tem núcleo envolvendo o seu DNA, ela é uma célula eucariótica. Mas, além disso, a célula eucariótica, como é o caso de células de animais e vegetais, ela vai ter membranas internas, que não são só o núcleo, mas outras membranas. Então, todas essas organelas que a gente visualiza aqui desenhadas, elas são organelas membranosas, apenas os ribossomos que não, tá? Mas mitocôndria, cloroplasto, Golgi, retículos, são todas organelas membranosas para dentro da célula, ou seja, não é só a membrana plasmática que vai estar ali, mas outras membranas também, tá? E esse núcleo, então, ele vai abrigar o nosso DNA, o nosso material genético, que vai estar ali com toda a informação para fazer com que aquela célula funcione perfeitamente, produza tudo o que tiver que produzir, faça todos os processos metabólicos que sejam necessários, e com isso a gente vai ter, então, um perfeito funcionamento. Lembrando que esse núcleo é envolvido pela carioteca, pela membrana nuclear, e essa membrana nuclear, ela é porosa, né? Ela vai ter vários poros para permitir transporte de moléculas ali para dentro e para fora do núcleo, fazendo uma comunicação com o citoplasma, tá? Pessoal, queria lembrar vocês de se inscreverem, seguirem o canal, curtirem, compartilharem esse conteúdo para todo mundo aí que você conhecer, que estiver estudando, que precisar dar uma revisadinha nesse conteúdo. É um conteúdo mais resumidinho aqui de célula vegetal, que a gente vai se aprofundar mais para frente, mas só para dar uma introdução, tá? Pessoal, muito obrigada então. Espero que vocês tenham gostado da ilustração, dessa aula de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.